Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o aumento do salário mínimo foi uma vitória da sensatez económica contra a irresponsabilidade do empobrecimento. Sim, o aumento do salário mínimo é bom para os trabalhadores e é bom para a economia porque contribui para a criação de emprego. Foi essa a porta contra a corrente que nós fomos capazes de abrir com o acordo que fizemos em 2015. Basta, aliás, olhar para o que aconteceu em 2016, ano em que o salário mínimo subiu pela primeira vez. Menos 68 mil desempregados e mais 92 mil postos de trabalho do que no ano anterior. Aumentar o salário mínimo não prejudica a economia, nem a produtividade, nem destrói emprego, como dizia a direita então. Beneficia os trabalhadores, beneficia as pequenas e médias empresas, porque dinamiza a procura interna de que elas dependem. Porque fizemos este caminho de recuperação de rendimentos e de reconstrução da economia, podemos hoje ir muito mais longe neste caminho de justiça social. O aumento do salário mínimo para além dos 600 euros que já foram garantidos no acordo que fizemos em 2015 é possível e, aliás, não é mais do que uma pequena parte da devolução a que os trabalhadores têm direito. Como aqui já disse, se o salário mínimo tivesse sido atualizado todos os anos, tendo em conta a inflação e a produtividade, em vez de ter sido congelado, como aconteceu entre 2011 e 2014, estaria hoje em cerca de 900 euros. Mas, além disso, com as alterações à legislação laboral promovidas pelo PSD e pelo CDS em 2012, de uma só penada e com uma única lei, operou-se uma inédita transferência de riqueza de 2,3 mil milhões de euros dos trabalhadores para as entidades empregadoras, para as entidades patronais. A desvalorização do trabalho concretizou-se por via do aumento do trabalho, do tempo de trabalho não pago, da redução para metade do preço das horas extraordinárias, da eliminação dos descansos compensatórios ou dos valores associados à caducidade dos contratos. Valorizar o trabalho é também revogar estas normas. O aumento do salário mínimo é, deste ponto de vista, apenas uma parte da compensação que é devida aos trabalhadores pelo que foi retirado ao seu salário em benefício da acumulação dos patrões. Entendemos por isso que a proposta da CGTP para 2019 é mais que razoável, é sensata, é justa e é possível que o Governo fixe o aumento do salário mínimo em 650 euros. O problema das pequenas e das médias empresas não são agora e nunca foram os salários. Na verdade, os salários representam em média 20% dos custos de produção, contra cerca de o dobro, que é o peso, por exemplo, dos custos da energia e nas comunicações. As pequenas e médias empresas precisam do consumo interno que resulta do salário mínimo e do aumento do salário mínimo. Do que não precisam é de uma fatura energética excessiva ou do pagamento especial por conta que finalmente vai acabar por decisão desta maioria ou de uma política de crédito que lhes cobra juros acima do que podem pagar. Portugal continua a ser um país de escandalosas desigualdades salariais e para combatê-las nós precisamos de intervir em muitos domínios. Precisamos de uma fiscalidade justa que distribua a riqueza. Precisamos de dinamizar a contratação coletiva, pondo fim à possibilidade de os patrões fazerem caducar unilateralmente as convenções coletivas e de utilizarem essa chantagem da caducidade para manterem uma política de compressão salarial. Precisamos e devemos definir leques salariais que determinem uma proporção máxima entre o salário mais alto e o salário mais baixo dentro de uma empresa, puxando para cima os salários mais baixos e garantindo uma distribuição menos escandalosamente injusta da riqueza produzida por quem trabalha. E precisamos de definir patamares mínimos que sejam ambiciosos. Por isso, fixar o salário mínimo acima dos 600 euros é justo, é possível e deve ser feito. Portugal, o país em que os gestores das empresas do PSI 20 ganham 1 milhão de euros por ano em média, ou seja, mais de 70 mil euros por mês de retribuição pelo seu trabalho, é o mesmo país em que, apesar do percurso que fizemos, temos taxas de trabalhadores pobres ofensivas que rondam os 10%. Ou seja, no nosso país, no país em que os salários dos gestores
são em média de 70 mil euros por mês, nós continuamos a ter 1 em cada 10 trabalhadores que, mesmo com um emprego e com um salário, vive abaixo do limiar da pobreza. Senhoras e senhores deputados, ouvimos já neste debate e noutros debates sobre este tema todas as desculpas que hoje voltaram a ser mobilizadas para evitar o aumento do salário mínimo. Como das outras vezes, a realidade não deu razão a esses argumentos e a essas desculpas. Por isso, estamos em condições de fazer justiça e de aprofundar o caminho de valorização do trabalho e de aumento do salário mínimo, que foi a marca desta legislatura e do compromisso que lhe deu fundamento. Muito obrigado.